Olá, queridos colegas professores, profissionais da educação do Estado do Amazonas. Sejam bem-vindos ao nosso Formação em Pauta. Formação em Pauta é uma série de vídeos que trata de formação continuada de professores, que trata de formação dos profissionais da educação. Para este momento de hoje, nós trouxemos aqui duas personalidades da educação do Amazonas. A professora Estrela Dinamar, Vinente Santarém, que é professora de língua inglesa, formada pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em informática na educação, também pela Universidade do Amazonas, mídias na educação pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela trabalha no CEPAM, ela é uma formadora do CEPAM, trabalha com as tecnologias digitais da informação e comunicação, mas também já trabalhou, com formação inicial, formação continuada, tem aí uma vasta experiência que contam aí já de uns 20 anos trabalhando com formação de professores, de profissionais da educação. E temos também outra professora Regina Marieta Teixeira Chaves. A professora Regina Marieta, que também tem aí uma vasta experiência com formação de professores. Ela é doutoranda em educação do PPGE da Faculdade de Educação da UFAM, bacharel em filosofia pelo Centro de Estudos de Comportamento Humano, SENESC, licenciada também em pedagogia pela UFAM, especialização em gestão de sistemas educacionais pela Faculdade de Educação da Universidade do Amazonas e mestrado em educação pela UFAM. Atua como pedagoga na SEDUC, no Departamento de Políticas Públicas, não é isso, professora? E tem também uma vasta experiência que passam bem mais dos 20 anos com formação de professores. Então, vai compartilhar conosco um pouco dessas experiências, desses conhecimentos, porque formação de professores se faz assim, muito compartilhando as experiências e trazendo inspiração, não é isso? Então, professora Estrela, nós sabemos que a formação de professores, ela já passou assim por muitas fases, nós vamos falar sobre isso também com a professora Regina, mas ela não acontece por um acaso. Há toda uma legislação que coordena esse processo, que assegura o processo de formação de professores, e a Estrela vai trazer um pouco disso para nós, não é isso, Estrela? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. É um prazer estar participando desse programa com você e com a professora Regina, que é uma sumidade em formação de professores, que eu tenho assim, muito respeito. E professores também é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento que venho acumulando ao longo do tempo na formação de professores. Bem, Rose me perguntou sobre a questão do que regula a formação de professores, Nós temos atualmente a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação de 2020, que traz informações, que traz a regulamentação da formação de professores para essa nova década, para essa nova fase da educação. Então, essa resolução, ela dispõe sobre a formação continuada de professores, e também institui a Base Nacional da Formação Continuada de Professores, a BNC Formação Continuada. Então, nesse sentido, eu quero tratar um pouquinho aqui, falar do que é a formação continuada. A formação continuada, ela é a formação que se instaura imediatamente à formação inicial do professor. Então, a partir do momento que o professor ele se licencia, se torna licenciado na sua área de atuação, começa uma nova fase na vida dele, a fase que é a fase que nós chamamos da qualificação profissional. Então, ele precisa se qualificar, não basta só ter o conhecimento, ser licenciado, mas ele precisa agora iniciar essa fase da formação continuada que vai percorrer toda a vida profissional desse professor. Então, ela começa ali e nunca mais para, vai parar só quando ele se aposentar, e isso se ele quiser, Porque ele poderá ainda, depois de aposentado, continuar estudando. Então, esse processo, ele é um processo contínuo e permanente, é um processo
que o professor ele precisa se apropriar para atuar junto à sala de aula, junto aos alunos, ou como nós que estamos aqui, né, que nos tornamos formadores de professores, precisamos também estudar, continuar o nosso processo formativo para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos com os nossos colegas. Então, a formação continuada, ela vai permear a vida profissional do professor o tempo todo, né? E ele vai precisar disso para que ele possa fazer um processo, né, atuar em um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, em que o aluno ele seja protagonista, né? Mas para isso ele precisa ter a sua formação e também precisa ser protagonista da sua própria formação, ok? Aqui a legislação também ela diz o seguinte, né? Ela especifica os tipos de cursos, os tipos de programas que o professor pode se inscrever ou participar para a sua formação. Então, ela traz os cursos de atualização. Esses cursos de atualização, ele precisa, né, ter, no mínimo, uma carga horária de 40 horas, tá? Para que ele seja classificado como um curso de atualização. E também propõe os cursos e programas de extensão. Esses podem ter uma carga horária variável, mas eles precisam ter um projeto para que eles tenham essa carga horária. Também temos os cursos de aperfeiçoamento. Os cursos de aperfeiçoamento, eles trazem uma carga horária mínima de 180 horas, né? E aí, nós iniciamos com os cursos de pós-graduação. Aí temos a Lato Sensu, onde tem que ter 360 horas para se tornar um especialista em determinada área, em determinado assunto. E depois nós vamos para o estrito sensu, onde vem o mestrado, vem o doutorado, né? Então, os professores, eles precisam se apropriar disso e ir em busca da sua formação. Quanto mais formação, quanto mais o professor se qualificar, com certeza melhor será a sua atuação na sala de aula. E essas ofertas desses cursos, como eles podem acontecer? Como eu posso fazer um curso de formação? Eu posso fazer um curso que aconteça à distância, tá? Não existe impedimento nenhum. As ações formativas podem ser presenciais ou à distância, elas podem ser semipresenciais, elas podem acontecer de forma híbrida ou podem acontecer de outros tipos de estratégias que os professores encontrem para melhorar a sua formação, certo? Então, a nossa resolução, ela é bem light, né, nesse sentido dos cursos que os professores podem participar para continuar a sua formação. E as características desses cursos? Quais são as características que os cursos devem ter? Então, principalmente, a formação continuada, ela tem que ter o foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, ela tem que estar focada na atuação do professor na sala de aula. Ela tem que ser uma formação que envolva a questão do fazer pedagógico. Ela precisa ser prática, né? Ela precisa trazer esse conhecimento para que o professor possa aplicar na sala de aula. Ela precisa também ser focada no uso de metodologias ativas de aprendizagem, o trabalho colaborativo entre os pares e a duração prolongada da formação e coerência sistêmica. Então, essa formação do professor, esses cursos de formação, eles precisam ter foco nesses itens para que seja uma formação realmente aplicada à sala de aula. E aí a gente vem com essa questão do foco da formação, ela vai, conforme Ibernon fala, ela deve ir para atender a necessidade da sala de aula. Então, ela precisa ser, né, ela precisa ter uma estrutura que torne possível, né, torne possível a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a prática. Então, os nossos cursos, eles não podem ser qualquer curso, de qualquer forma, mas elas têm que trazer uma estrutura que seja aplicável na sala de aula, que faça com que o professor ele melhore a sua atuação com o aluno, que permita ao professor
estabelecer os acordos pedagógicos com os alunos, que permita ao professor tornar esse aluno protagonista da sua aprendizagem e o professor se torne realmente ali o que nós sempre buscamos, né? A questão de ser o facilitador, não ser o professor, né? O ditador da sala de aula, mas o facilitador, aquele que vai permitir, que vai incentivar o aluno a construir o seu conhecimento, que vai tornar essa aprendizagem aplicável na sua vida do dia a dia. Então, é esse professor que nós buscamos com a formação. Ok, Rose? Obrigada, Estrela. É isso mesmo, mas eu estou observando que é uma resolução nova. Ela é de 2020. Sim. E nós temos todo um percurso de formação. Não começou agora, em 2020, a formação de professores, a formação continuada no estado do Amazonas. Para isso, a gente vai ouvir agora a professora Regina Marieta, que vem nos contar um pouco desse percurso. Não é isso, professora Regina? Olá, professores, olá, todos os profissionais da educação, uma honra estar aqui, muito obrigada ao convite, obrigada ao CEPAM e, primeiramente, eu quero aqui externar a minha satisfação em conversar, né? Nós estamos aqui numa conversa, nós não temos a pretensão de dar aula, nem de trazer conteúdos teóricos, metodológicos, mas fazer uma reflexão em cima dos fatos históricos, né? Como a professora Rose colocou, a gente não tem um início de formação de professores, principalmente no estado do Amazonas, de 2020 para cá. Então, nós temos a formação de professores, o percurso dele, o percurso histórico dessa formação, tem o tempo de história da educação, né? Já por aí. No Amazonas, nós temos alguns marcos diferenciais ou marcos históricos, né? Então, eu costumo dizer que a formação dos professores no Amazonas, ela vem atravessando alguns desafios. E o primeiro deles, lá em 1960, 65, 66, era trabalhar a formação básica desse professor, porque ele era leigo, né? Então, ele precisava de curso que o habilitasse para desenvolver o seu trabalho enquanto docente. Então, nós temos, se a gente for contar o tempo do CEPAM, ele tem oficialmente 45 anos, mas o trabalho do centro iniciou em 1966, né? Lá em 68, lá ele funcionava no preciosíssimo sangue. Então, os primeiros cursos não eram de formação continuada, mas eram voltados para a formação de professores, que era para preparar esses professores para o seu exercício da docência. Então, nós vamos avançando, né? A educação ela se constitui da história, né? Das tendências pedagógicas. Então, a cada tendência pedagógica, de como se via o ensino, de como se via o aprender do aluno, também se pensava em que professor iria fazer isso, qual seria o perfil desse professor. Então, esse professor, ele atendia ao que os sistemas determinavam. Então, nós tivemos a década de 70, que foi a década das técnicas, né? Então, o professor precisava ter muita técnica, ele precisava usar ferramentas, livros, muitos jogos, para ele poder dar uma boa aula, para daí ele seria um bom professor. Então, no momento, né, das técnicas, o melhor professor é aquele que dominava muitas técnicas, técnicas de ensinar, técnica de aprender, jogos didáticos, jogos da matemática, enfim. E aí nós vamos avançando no tempo, a educação vai se constituindo em um processo histórico e a formação de professores vem junto. Por quê? Porque a relação entre as políticas educacionais e a política de formação, ela é uma relação de cumplicidade. Então, ao se pensar a educação, né, a política educacional, o eixo, um dos pilares dessa política é a formação de professores. Não se faz a educação básica sem professor, né? O pensar no currículo desse aluno, né? Que currículo eu vou ofertar ao aluno? Que currículo vai ser oferecido a ele? Qual é o melhor currículo do momento? Então, nós vamos ter a década de 80. Na década de 80, se a gente for colocar a educação dentro do cenário histórico, político do Brasil, nós vamos ter uma redemocratização do país. Então, o país passa por um processo político de redemocratização, a educação sofre as rupturas necessárias que o processo pede, e aí nós vamos sair desse olhar da técnica para um olhar mais de repensar o currículo, refazer esse currículo a partir de ressignificação, de significados culturais,
E aí, e no Amazonas? No Amazonas, nós já vamos ter, nesse momento, um centro instituído, centro de formação, com um decreto lhe dando autonomia, né, para gestar as ações de formações. E aí nós vamos sair do professor leigo e já dar mais uma formação a mais a esse professor, e aí a gente já entra ainda na seara da formação inicial, mas já pensando na continuada, e aí nós vamos oferecer a esse professor que já tem habilitação magistério, um 4º ano adicional. Então, ele vai passar para mais uma formação, né, e o centro administra isso dentro de uma abordagem propedêutica, mas trazendo o professor para perto do sistema. O professor se permitia ficar de 4 a 6 meses em regime de internato para receber esse conhecimento, né, aqui no centro. É por isso que o centro hoje, né, tem a estrutura de alojamento, porque ele viveu essa época. E aí nós vamos ter, na década de 90, né, já as tecnologias tomando, desde 80 a tecnologia já começa a se posicionar, né, como uma ferramenta a mais no processo. E aí nós vamos ter, em 96, a LDB, que atualmente nos rege, né, nos dá suporte legal, é a nossa maior lei depois da Constituição, no aspecto da educação, é a LDB. Então, a LDB é de 96, ela saiu já no finalzinho de 96, ela passou 10 anos, né? Nós tivemos uma lei que ficou muito tempo, que foi a 5692 de 1971, ela ficou até 96. Nós tivemos nesse processo, algumas emendas, né? Nós temos a 7.044, que veio para ajudar a 5692, já no processo da profissionalização, ensino profissionalizante, aquela coisa. O que isso tem a ver com a formação de professores? Tudo. Porque ao se pensar a formação básica, eu penso a formação do professor. Então, em 96, a LDB ela já traz uma estrutura. Primeiro, ela mexe na estrutura da educação básica, né, do ensino brasileiro. Ela traz dois níveis de ensino, básico e superior, né? E na educação básica, ela se subdivide, ela já agrega a educação infantil, que é uma primeira etapa, como primeira etapa da educação básica, e aí o ensino fundamental, ela também divide o ensino fundamental, nós vamos ter anos iniciais, anos finais, e nós vamos ter o ensino médio, fazendo uma ponte com o ensino superior. E aqui cabe uma reflexão, né? Por quê? Porque quem é que prepara, a partir da LDB, no olhar sobre a égide da LDB e sobre a preconização, desde o artigo 61 até o artigo 65 da LDB, quem é que vai preparar esse professor? As universidades. Onde? Que curso? A professora Estela bem colocou, ela fez assim didaticamente uma divisão, né, um conceito das formações. Então, eu estou falando de formação inicial. Por que a formação inicial? Só o ensino médio, só o magistério não é a formação inicial? É. Mas a LDB, ela traz uma exigência. Ela diz assim, para atuar na educação básica, a exigência mínima é que esse professor tenha licenciatura. Licenciatura plena. As licenciaturas, elas são construídas, elas são realizadas, ofertadas pelas universidades, pelas faculdades, né? As faculdades que montaram, que elaboraram suas emendas em cima para a oferta dos cursos. Aqui também cabe uma reflexão muito grande hoje, que depois eu gostaria que botasse a cartela lá da relação. Por quê? Porque nas universidades eles pensam as licenciaturas em apelação do professor básico. O professor vai para atuar na escola, ele vai atuar no ensino básico, saindo de uma universidade com um currículo pensado pela universidade. A escola básica, ela tem um currículo, ela tem uma diretriz, ela tem as diretrizes, e nem sempre, né, essas diretrizes e esses currículos estão em sintonia. Então, eu gostaria agora de trazer para vocês uma reflexão que eu preparei aqui no material, aqui, né, os processos chaves da política de formação docente. E aqui, quando eu falo de política de formação docente, eu coloco os dois alcances dessa formação, a inicial e a continuada. Para qualquer uma delas, tá, o programa é Formação em Pauta e o percurso da formação continuada,
como a professora Estela colocou, a continuidade da inicial. Então, precisamos pensar a formação como um todo. Então, o processo-chave, primeira coisa, né? A gente fez aqui um mapa conceitual e a gente colocou a formação docente no centro, mas a gente está trazendo 6 pontos, né? 6 ancoragens, digamos assim, que é como se fosse... o nome está dizendo, é processo-chave, pontos nodais necessários para que a gente pense essa formação. Nos projetos que a professora Estela falou, qualquer ação que for fazer planejada, ele persegue esse procedimento aqui. Primeiro, o diagnóstico. É imprescindível que se pense a formação a partir de uma tomada de uma realidade. Ou seja, a gente precisa revelar, a gente precisa ver a escola, a gente precisa ter conhecimento das necessidades básicas e imediatas do professor, com relação à sua prática, à sua atuação. Porque a licenciatura, ela habilita, tá? Ela dá um diploma habilitado para dar aula de história, para dar aula de língua portuguesa. Mas ela não garante, ela não é garantia suficiente de o professor chega na escola, ele precisa conhecer o aluno, ele precisa conhecer a escola, ele precisa desvelar essa realidade, e aí as lacunas começam a aparecer. Então, esse diagnóstico é exatamente do que preciso, do que é necessário enfatizar num projeto de formação. A partir desse diagnóstico, eu vou priorizar essas demandas. Por que priorizar? Tudo é prioridade na educação, mas tem as urgentes das urgências, que é exatamente vem dialogar com a política educacional do sistema. Então, hoje nós temos cenários que pedem de imediato e urgência formativa do nosso professor. A exemplo disso, nós temos o novo ensino médio. Depois a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, nós vamos priorizar a demanda, priorizar de acordo com o diagnóstico que eu tenho. E aí eu vou aqui para o outro lado e vou ver o currículo. Então, eu vou priorizar a demanda, eu já tenho a necessidade, então qual é o currículo que vai nortear esse projeto? O que nós vamos dar ênfase nesse projeto de formação? Nós diagnosticamos que nossos alunos têm dificuldade de ler e escrever. E os nossos professores verbalizaram que têm dificuldade em trabalhar algumas ferramentas do processo de letramento com os alunos. Então, nós vamos selecionar um currículo que trabalhe o letramento. Ao fazer isso, ao definir esse currículo, eu vou para o outro, selecionar, pensar, conceituar, categorizar elementos metodológicos do processo educativo. Que elementos são esses? É o ensinar e o aprender. Na formação não é diferente do espaço da sala de aula com a criança. O que vai diferenciar é a abordagem. Como eu vou trabalhar isso? Então, eu vou ter que pensar como é que está descrito o processo de ensino-aprendizagem na política educacional das crianças, de leitura e escrita. Então, nesse mesmo formato, nessa mesma abordagem, eu vou pensar o ensinar e o aprender no processo formativo. E aí eu vou para o monitoramento e avaliação. Eu preciso monitorar isso. Por quê? Uma das premissas da formação é que o conteúdo dela seja operacional, ou seja aplicável, que não fique apenas nas atividades do cotidiano, da rotina do espaço da formação, mas que se aplique, que chegue até a escola, que chegue até ao aluno. E aí eu tenho a praxis, que a gente chama que é ação, reflexão, ação, ou seja, eu vou avaliar, eu vou refazer e vou fazer de novo. Porque essa tríade é que persegue todo o fazer da escola. E na formação de professores ela tem que estar presente. Então, eu ofereci o curso foi ofertado, e foi de 40 horas, a professora Estela colocou muito bem, o mínimo, foi de 40 horas, mas eu preciso avaliar, eu preciso monitorar, e se for necessário, refazê-lo. Mas refazê-lo de uma outra forma, a partir dos dados da avaliação. Então, o que ficou
o que foi extremamente significativo para o processo da formação naquele momento, o professor, e ao botar em prática com o aluno, ele percebeu que foi valorizado algo que não, para o aluno não fez tanta diferença, mas o que fez diferença foi exatamente aquela lacuna que ele deixou aberta. Então, ele vai ter que falar isso, vai ter que ter um espaço, alguém tem que ouvir dele, que ele precisa refazer o caminho, que ele precisa ajustar o caminhar dele, digamos, em cima de métodos de leitura e escrita, estratégias de pesquisa, projetos de ação, ensino por projeto. Ficou a lacuna, ele no processo formativo estava claro, mas quando ele foi vivenciar, ele percebeu que ele não detinha tanto conhecimento assim, tanta expertise assim, então ele precisa refazer esse caminho. Tá? E aí, a gente traz a outra tela, por favor, fazendo essa pergunta. Em que contexto se localiza a formação continuada de professores no Amazonas hoje? Esse hoje, gente, leia-se a partir da LDB. Mas hoje, o que a gente tem de novo, né? Como eu coloquei no início da minha fala, né? Historicamente, a educação ela vem se ajustando, né? Ela vem sofrendo rupturas. De 2014 para cá, nós temos dentro das legislações, dentro da parte legal de planejamento, de gestão do ensino, o Plano Nacional de Educação. O plano ele tem 10 anos de vigência, ele vai até 2024. Ele tem objetivos e metas, né? E as metas se voltam exatamente para, não apenas para o processo de ensino-aprendizagem de alunos, de criança, mas para todo o processo, para todos os sujeitos. E na formação é a meta 16, é a meta 15 e a meta 16. A meta 15 são as graduações, as licenciaturas, e a meta 16 é uma formação que a professora Estela falou, é a pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela também se sustenta em dois viés, né? Em dois, digamos assim, dois pilares. A lato sensu e a estrito sensu. Hoje, no estado do Amazonas, o centro de formação, ele procurou investir. Ele foi avançando, ele começou lá com Logos, depois de Proformação Rural, Proformação, a quarta adicional, as licenciaturas que vieram Proformar e o PEFD, e aí as pós-graduações, a gente já tem mestrado, né, sendo mediado, sendo intermediado, sendo coordenado, pensado pela política de formação do Estado. Então, hoje, o que tem de novo hoje? A ruptura do currículo, o ajuste curricular. Nós temos a Base Nacional Curricular Comum, juntamente com o Plano Nacional de Educação e as diretrizes da educação, apontando a necessária mudança. Então, quando pede mudança no fazer da escola, no fazer da educação básica, de galope, eu vou usar um termo aqui, vem a mudança na educação, o pensar na formação de professores. E esse pensar da formação de professores não pode ser um pensar isolado, não pode ser numa caixinha, ou num gabinete, ou mesmo num escritório, ou numa consultoria. Ele tem que ser pensado coletivamente, ele tem que ser pensado a partir dos resultados, sobretudo, das avaliações externas, né? Que mostram para a gente, eles gritam, os resultados dizem, os alunos estão abaixo da média, eles não conseguem dominar conteúdos básicos do 5º ano, por exemplo. Matemática, alunos não dominam fração, então correr atrás de projetos, de ações, de ações que vão contornar essa situação ou mandar de volta o professor para a faculdade. Aí a gente fica refletindo, né? A gente costuma dizer que o professor carrega, né, um estigma de se responsabilizar por todo o fracasso da educação. E a gente sabe que o professor é só um sujeito do processo. Nós temos vários sujeitos no processo educativo. Então, hoje, a educação, o processo formativo no Amazonas, ele está atrelado, ele precisa, necessariamente, pensar os seus projetos a partir destas rupturas, né? E está se buscando isso, né? Está se
se pensando nisso, né? Nós temos aqui no cenário do ensino médio um novo ensino médio, né? Um olhar que sai o viés, né, do ensino propedêutico, né, das áreas do conhecimento, sem deixar as áreas do conhecimento de fora, mas agregando a esse processo os itinerários formativos e, sobretudo, conteúdos socioemocionais, né, para que o aluno possa também trabalhar suas dimensões, outras dimensões que não seja apenas a cognição, né, nós temos várias dimensões em desenvolvimento, isso já provado, né, cientificamente, Piaget que o diga. Então, nós temos essas rupturas, e a formação de professores precisa atender essa ruptura curricular, principalmente, né, de estrutura curricular. Pode botar outra tela, por favor? Então, essas mudanças, elas, do currículo básico, elas repercutem no currículo da formação docente. Elas precisam repercutir. Nós trouxemos duas mãos, né? Aqui tem uma simbologia, né? O símbolo das mãos. As mãos, elas simbolizam a construção e, ao mesmo tempo, a destruição. Elas simbolizam o afago, o amor, o carinho, mas também elas simbolizam os maus tratos, né? Porque pelas mãos a gente faz muita coisa. Então, nós trouxemos duas mãos, uma indo ao encontro da outra, né? E vão se entrelaçar. E aqui nós temos vários indicadores, vários fatores, fenômenos, digamos assim, que aqui nós vamos destacar a evasão escolar, por exemplo. A evasão escolar, o aluno não sai da escola, ele tem motivos, né? Então, a gente tem levantamento, muitas pesquisas sobre, e muitas delas recai sobre os ombros do professor o fracasso, essa evasão escolar. Então, a política pública, a política educacional, ela, ao ser desenhada, né, projetos prioritários, são prioritários porque estão lá naquele processo-chave, né? Porque saíram de um diagnóstico. Então, qual é o perfil do professor para trabalhar com esse aluno, por exemplo? Hoje nós estamos vivendo a correção de fluxo, né? Distorção idade ano escolar. Então, esse aluno que está 3 anos na mesma série, não avança. Então, qual é o perfil desse professor, né? O que ele tem que deter, quais são as ferramentas, quais são os conhecimentos necessários para que ele possa fazer esse aluno avançar e o processo ser significativo para ele, né? Então, são questões que norteiam esse projeto, professora Estrela, que a senhora colocou aí tão bem pensado. Nascido lá na escola, demandado de lá, mas tem que ser pensado, porque o todo fazendo da educação, só um parênteses aqui, a educação, ela é um projeto coletivo. Logo, é um projeto intencional. Então, todo fazer da educação há uma intencionalidade. Pode colocar outro cartela? Aí, aqui trago, já falei do papel do CEPAM, né, mas a gente destaca aqui o CEPAM, ele é dentro da estrutura da secretaria hoje, pela lei delegada atual, ele é um departamento, né, ele está como departamento atrelado, articulado com a Secretaria Pedagógica, né, do Gabinete Pedagógico. Dentro, a atribuição dele é fim, né, ele não é meio, ele é fim. Então, ele vai trabalhar o fim da educação, que são os processos chaves da aprendizagem. Então, o papel dele nesse processo de planejamento é fundamental. Por quê? Mas para que ele desempenhe o seu papel do planejamento da formação, é preciso que o outro departamento que pensa as políticas educacionais, que é o departamento no qual eu estou no momento, é o DEP, articule-se com as suas pesquisas, o seu diagnóstico, a necessidade, demande. Nós encontramos na escola professores com alunos que não sabem ler e escrever, mas esses professores nunca fizeram nenhuma formação em letramento, então eles precisam passar por essa formação. E assim vai, né? Várias áreas, matemática, história, geografia, todas as áreas do conhecimento. Então, é preciso que haja um diálogo, é preciso que haja um estreitamento entre os fazeres, né? Por isso tem uma secretaria pedagógica articulando isso, né, dos departamentos pedagógicos entre si. Então, o CEPAM tem um papel divisor de águas nesse processo, né? À toa que ele tem 45 anos de existência oficialmente, né? Pode passar. Aqui nós trouxemos uma nuvem de palavras, né? Essa nuvem de palavras eu tenho bem no centro, bem destacado, professores.
E ao redor, né, trazendo assim muitos significados. Essas palavras são categorias de análise, né, se a gente for ver, ler cada uma delas. Então, esse texto é o seguinte: a formação é comprovado, né, que o professor qualificado ele faz o diferencial na sala de aula, na escola. Isso é comprovado. Assim como também colocado sobre seus ombros os fracassos, né? O péssimo desempenho, a evasão, a repetência. Mas quando ele tem uma qualificação, uma valorização, que tem aí a valorização, que passa pelo viés não só financeiro, mas também de oportunidades. A valorização dos professores, ela não é apenas de salário reajustado, plano de carreira, não é só isso. A valorização passa principalmente pelo viés das oportunidades. Tá? Que oportunidades são essas? De divulgar o seu trabalho, socializar suas práticas exitosas, ter espaço para mostrar para o parceiro da outra escola o que ele está fazendo e que a demanda não é a mesma, né? O perfil dos alunos, eles têm tem algo em comum, né? Quase todos eles têm algo em comum, são alunos de bairros, são alunos que têm dificuldades socioeconômicas, enfim, são alguns percalços que se repetem, são recorrentes nas escolas. Mas o que é que difere? O que é que faz o diferencial? É que a escola é localizada numa comunidade, a escola tem, né, a sua história, a comunidade tem a sua história e o professor está ali para fazer acontecer isso. Então, essa oportunidade também se chama valorização. Tá? Dar valorização é dar voz para que o professor possa divulgar o seu trabalho, para que o professor possa mostrar que o que ele adquiriu na formação, ele está vivenciando. Pode colocar outro, por favor? E aqui a gente está trazendo, para finalizar, uma frase do grande, né, Paulo Freire: a educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Então, amar hoje tem que ter muita coragem. Mas eu destaco aqui esse amor, eu trago a fala da Rodão, que é uma pesquisadora, que ela coloca a necessária 3 coisas que são necessárias para você desenvolver o seu ato de coragem, né? Ser um professor, buscar sua formação, sair do status de sujeitos passivos, ficar aguardando apenas pelos sistemas que lhe deem uma oportunidade de formação, mas que busque a sua formação, que olhe a sua sala de aula como um espaço rico de conteúdo para a sua formação, porque toda vez que você avalia seu aluno, você se avalia. Toda vez que você descobre que o seu aluno construiu conhecimento, você ganha. E toda vez que você revela que ele não aprendeu, você também ganha. Você ganha esperança de melhorar a sua prática, porque passa pelas suas mãos. Então, a Rodão, ela coloca que você tem que ter competência, tá? Compromisso e didática. A didática é o saber fazer, é a arte de bem administrar todo o conhecimento que você tem. Então, a formação sozinha, ela não dá conta, tá? Isso é fato. Mas ela é um início, ela é o começo. Por quê? É o princípio do teu reconhecimento, da tua tomada de consciência do que tu precisa de conhecimento, do que tu precisa estudar, do que tu precisa melhorar. A gente não, eu costumo dizer, eu dou aula ainda, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, a tecnologia avançou muito, muito. Nós estamos ricos de tecnologia, e se não fosse a tecnologia, esses 2 anos de pandemia, acho que nós teríamos, algumas pessoas teriam até surtado, né? Mas ainda não, a tecnologia, ela ainda não conseguiu chegar no nível da cognição do ser humano. Nós ainda não conseguimos botar a mão em cima de um livro e passar tudo que está no livro para a nossa cabeça. Osmose. Por osmose. A gente ainda não conseguiu. A tecnologia ainda não conseguiu. E eu quero dizer a vocês, eu vou fazer 60 anos de idade, há 40 anos que eu estou nessa estrada. E eu posso garantir a vocês que ela não vai conseguir.
Porque o ato de ler, o pensamento e a linguagem só foi dada aos homens, aos seres humanos. Então, é para isso que a gente tem duas categorias superiores na nossa cognição, pensamento e linguagem. Não é suficiente. Os elementos da docência, eles não se agregam apenas à cognição. Eles estão para além disso, eles estão também atrelados à nossa subjetividade enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, enquanto homens. Enfim, toda a nossa subjetividade, nosso emocional, a nossa cultura, nossas crenças, né? Nossos ritos religiosos, né? Isso tudo está atrelado à nossa prática docente. Então, nós precisamos nos conhecer. E aí, como filósofo que sou, eu termino a minha fala fazendo a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, professor? Se perguntem. O que eu sei? O que eu ainda preciso aprender? E o que eu posso fazer para melhorar hoje todo o processo educativo e, sobretudo, a formação dos professores, dos meus parceiros, minha e dos meus parceiros. Obrigada, tá, gente? Prazer falar com vocês. Obrigada, professora Regina. A professora Regina aí contou aí todo esse percurso desde antes de eu nascer, vamos dizer assim. E é bastante interessante que a gente pense nesses processos e que é normal que o professor, ao sair da sua graduação, quando ele se vê graduado, ele acha em alguns momentos que ele sabe tudo. De repente, em outros momentos, ele pensa que ele já não sabe nada. E essa montanha-russa que o professor vive nesse processo, durante a graduação e depois que ele sai, que ele vai para a escola, e aí ele se depara com as mais diversas realidades nesse campo de trabalho que ele vai. De repente, a sua formação inicial lá na universidade lhe proporcionou um estágio supervisionado, um primeiro contato com alunos de uma escola, de uma realidade completamente diferente daquela que ele vai trabalhar depois. E aí é justamente nesse momento que entra a formação, que ele reconhece as suas lacunas. Não é isso, Estrela? Aí ele vai verificando a necessidade de compor. Ora, uma composição com um trabalho voltado para as tecnologias que estão aí, que fazem parte, mas se eu me deparo com a minha formação inicial mesmo, a tecnologia era ainda no Pascal. Então, era algo extremamente distante da realidade daquilo que eu ia usar na escola. Então, como é que eu cheguei hoje aqui nesse processo, se eu não fiz uma especialização em mídias, eu não fiz uma pós-graduação nem estrito, nem lato sensu em mídias, em tecnologias? Eu fui buscando através da formação continuada, não é isso, Estrela? Aí a necessidade que lhe moveu também, exatamente, né? Eu fui sentindo essa necessidade, de uma certa forma, eu por um bom tempo, eu fui empurrando ela para depois, para aprender depois, mas chega uma hora que você, enquanto professor, não tem para onde correr e você fala que agora é a hora, eu preciso de mais formação. Eu costumo dizer que a gente precisa ter a motivação. A intrínseca é necessária, mas a de fora, né, a que nos provoca. Então, as provocações, elas são necessárias. Então, os desafios que nos colocam, principalmente quem está no sistema, nós aqui, nós estamos dentro do sistema. Então, nós estamos olhando o macro sistema, quer queiramos, quer não, um pouco distanciado do micro, da escola. Então, toda vez que a gente se aproxima da escola, que a gente estreita essa relação, a gente é desafiado. Exatamente. Porque a gente diz assim, na minha sala o meu computador não está funcionando. Não é a minha sala está funcionando. Mas é um exemplo. Na minha sala eu não tenho muito material para trabalhar. Mas quando você chega lá numa escola, que vê o professor fazendo o diferencial com tão pouco, você diz assim, poxa, eu tenho tudo. Esse professor, ele é um herói, porque ele trabalha matemática, ele não tem nenhum material dourado, ele não tem nenhum... Mas ele manda os meninos lá para a beira do rio, e coleta coquinho, coleta semente, e com isso a gente vai fazer o nosso trabalho em sala de aula. Eu já andei muito, né? Eu não digo que eu conheço todos os municípios do Amazonas, mas faltam poucos. Mas eu já cheguei em município, um depoimento, Rose, não sei se já tem tempo, né?
Eu não vou dizer o município, mas eu já cheguei em município que uma aluna, acredito que de terceiro ano, pegou no meu braço e disse assim, por favor, dá aula para minha professora, porque eu preciso também aprender. Então, quando ela pediu isso, soa para a gente que a professora está precisando de ajuda, ela está precisando de formação. E ela foi qualificada, ela se habilitou, ela já era habilitada. Mas ela não estava encontrando o alinhamento entre o conhecimento da faculdade com o conhecimento da escola. Eu também costumo dizer que nós temos 3 conhecimentos. Nós temos o oficial, né, que a gente tem nas diretrizes, no currículo. Nós temos o conhecimento que a gente diz que são os ocultos, né, que os alunos trazem para a escola, e eu também tenho o meu, como professora, mas nós temos o terceiro, que é o real. Qual é o conhecimento real? O que está se fazendo com o oficial e com o oculto do aluno? A função dele, a fusão dele tem o conhecimento real. Então, o que de fato meus alunos sabem? O que eles aprenderam? Né? Eu tenho aqui, para trabalhar, vou falar filosofia, eu tenho aqui ética, mas eu tenho lá nos meus alunos, lá na comunidade, eu tenho uma invasão de traficantes, alunos que consomem droga, meninas que se prostituem. Como é que eu vou pegar esse currículo oficial, né, esse conteúdo de ética, esse objeto de conhecimento, que hoje é o que a gente usa o termo, né, e com esse conhecimento real, que está aqui, aflorado pelos alunos, que é a cultura da escola, né, a cultura escolar. O que vai sair disso? Qual vai ser esse conhecimento real? E aí, para poder, desafio, né? Isso, para poder vencer esse desafio que entra a formação, né? Aí nós entramos com a formação. Então, essa necessidade do professor, que a professora Regina coloca muito bem, né? O professor, ele sente a necessidade. E a escola, ela tem a sua autonomia para delegar para nós aqui na secretaria a necessidade dessa escola. Então, muitas vezes nós estamos chegando com formação a partir daqui, o que nós estamos visualizando, o que nós estamos indo buscar, né, nos nossos diagnósticos, mas às vezes a escola ela não consegue expressar isso no diagnóstico, mas dessa necessidade do aluno, também você tem que ouvir o aluno, né? Às vezes nós ouvimos muito o professor, e eu, enquanto professora, se eu chego na sala, eu domino o meu conteúdo, eu aprendi isso na universidade, eu sei as teorias, mas às vezes é a prática. Então, a formação, como já falei no início, ela tem que se focar na prática, não em teorias. Nós já fizemos lá, há muito tempo atrás, no início da formação, nós já trabalhamos com muita teoria. Lembra, professora Regina? Sim. Íamos com materiais imensos, livros e muito texto, muita coisa para o professor. Mas hoje nós estamos saindo diferente disso, né? A formação ela não precisa, porque as teorias o professor tem, ele traz isso da universidade. Né? Nós trouxemos isso. Agora nós precisamos ir para a prática, fazer isso na prática. Por exemplo, a questão agora que nós passamos a pandemia. Eu trabalho com formação de professores para uso da tecnologia já há uns 20 anos, né? Mas o professor ele nunca sentiu tanto essa necessidade quanto ele sentiu agora, né? Quantas vezes a gente ficou tentando trabalhar e às vezes o professor ele não respondia, mas quando chegou esse momento que todo mundo ficou necessitado, aí aflorou aquilo que a gente já tinha trabalhado, né? O professor começou a utilizar as tecnologias. E esse processo, ele é um processo que ele não retrocede mais. Ele é um processo que todos nós temos que ter. Então, é uma coisa que a professora Regina já falou, eu falei também, o professor, ele é autônomo, ele tem a autonomia de administrar a sua formação. Então, ele não precisa só da secretaria, ele pode ir atrás, em outros lugares, buscar. Por exemplo, professora Regina, vamos falar um pouquinho aqui o que diferencia uma formação lato sensu de uma formação estrito sensu. Eu acho que isso é muito importante para a gente esclarecer para o professor qual é a diferença disso, né? Beleza. Vamos lá falar sobre isso um pouquinho? Eu tinha lembrado que eu tinha deixado essa lacuna. Na verdade, são 2 lacunas. Ainda na história da formação, eu queria dar aqui um destaque para
para a Luz do Saber, foram barcos, escolas, que o Amazonas mandava para cada porto dos municípios com formação continuada. Tá? O início de tudo começou, né, com isso. Depois nós fizemos a adesão ao projeto chamado Salto para o Futuro da TV Escola, em 1997, para que a gente pudesse também atender em tempo real o nosso professor em sintonia com outros professores do Brasil todo. São destaques, né, desse percurso. Agora, professora, respondendo a sua pergunta, há um diferencial, né, as pesquisas nos apontam isso. A especialização, lato sensu, ela começa pela certificação, né? Ela não dá um diploma, ela dá um certificado de especialista em. O conhecimento, na filosofia chama-se epistemologia. O conhecimento, ele é amplo. Tá? Então, o professor ele fez a licenciatura em matemática. Eu estou aqui com a minha colega Rose, vou usar a matemática como exemplo, em honra a ela. Pode ser. Então, ela fez o mestrado na matemática. Então, e ela desenvolveu outras habilidades que foi para além da especialização lato sensu. Na lato sensu, ela se habilita, ela é especialista em métodos de ensino da matemática. E ela tem a gente chama isso de recorte epistemológico, um aporte onde ela se especializou, mas a matemática ela é ampla. Então, ao momento que ela foi para o mestrado, que é o estrito sensu, ela ampliou isso, ela se apropriou de ferramentas, por exemplo, da pesquisa, né, de como fazer uma pesquisa, e a pesquisa, a metodologia da pesquisa, ela nos aponta os tipos de conhecimento, os tipos de instrumento de coleta desses conhecimentos, os tipos de pesquisa e para que serve cada pesquisa. Então, se eu estou na sala de aula de criança, de alfabetização, e eu vou fazer um mestrado, que é o estrito sensu, eu vou aprender a pesquisar a minha prática pedagógica. E aí está o diferencial. Lá na lato sensu, eu sou especialista em ensinar a codificação e a decodificação. Mas eu não sei, eu travei aí, eu posso até ensaiar, fazer uma pesquisa, mas eu vou ensaiar no ensaio e erro. A partir do momento que eu faço o mestrado, independente dele ser profissional ou acadêmico, eu tenho um aprendizado, um conhecimento que se chama ensino e pesquisa. Então, eu vou aprender, eu vou ensinar a partir da pesquisa. E aqui está o diferencial. E por que o professor de educação básica, e para quê, né, oferecer um mestrado para o professor de educação básica? Há ainda esse entendimento de que ele não precisa. Ele precisa, porque o espaço da sala de aula dele é um espaço fértil de conhecimentos. E dali a gente pode prover outras ciências, outros conhecimentos e as grandes rupturas que a gente tanto deseja, a partir daquela pesquisa, daquela vivência, daquela experiência que eu desenvolvi com meus alunos. Então, professora Regina, o estrito sensu, a formação estrito sensu, é a que habilita o professor, esse professor que nós procuramos, que é o professor pesquisador, né? Qualifica. Que qualifica esse professor. Ele qualifica, ele prepara. Pesquisador, esse professor que vai poder estudar sua sala de aula e mostrar novas metodologias, novos mecanismos para melhorar isso. Uma coisa assim que, para mim, fica muito clara, hoje, os nossos professores, eles têm buscado isso, certo? Muitos deles buscaram fazer os seus mestrados, os seus doutorados em instituições fora do Brasil. E hoje eles encontram uma certa dificuldade quanto a isso. E nós vamos falar um pouquinho também como o professor pode hoje revalidar esse diploma, tanto para se tornar reconhecido, né, na sua pesquisa, na sua prática, na sua formação, como também para galgar essa valorização, né? Essa valorização profissional que todos nós almejamos, né? Porque, na verdade, nós não vivemos só da formação, mas nós também precisamos da valorização, porque isso é importante para que nós possamos até nos qualificar melhor. Então, professor, como é que seria essa questão? O que o professor pode fazer para buscar esse reconhecimento desse diploma que ele buscou fora do país? Primeiro, eu sugiro, né, assim, o aconselhamento é que antes de você se planejar para fazer um estrito sensu, você procure saber
tudo sobre aquele programa, ler os currículos dos doutores do programa, de preferência ler as publicações deles, os livros. Isso é uma necessidade, por quê? Porque cada um de nós, como eu falei, nós temos a nossa subjetividade. Eu costumo dizer que nós temos os nossos protocolos de leitura, nós temos as nossas concepções, nossas crenças teóricas. Então, a gente não pode se permitir a um investimento alto, né, porque não é só financeiro, mas é também psicológico e emocional, para um programa que não vem agregar, não vem validar esses teus protocolos de leitura. Então, primeiramente, você tem que procurar saber qual é esse programa, quem são os sujeitos desse programa, o núcleo temático, as linhas de pesquisa. Pá. Encontrou? É isso que eu quero estudar? Aí sim, você faz um investimento. Quando retorna, é necessária, é uma política do MEC, né, que os diplomas estrangeiros sejam reconhecidos no nosso país. Aqui no Amazonas, nós, na verdade, tem uma plataforma do MEC chamada Carolina Bore, que a Universidade Federal do Amazonas atende, se cadastra. Ele tem que ver também se os programas, o programa é uma outra coisa que também é observar, você primeiro precisa ver, eu não consegui entrar na seletiva do doutorado da Federal do Amazonas, mas eu já sei como onde que tem um programa que tem mais ou menos a linha de pesquisa que eu quero e que tem na Federal do Amazonas. Por quê? Porque quando você vier reconhecer, a Federal já não vai ter tanto desafio para reconhecer seu diploma, porque você já fez num programa que a linha de pesquisa são análogas, ou seja, elas têm as mesmas linhas, ela tem os mesmos teóricos, ou ela tem as mesmas, digamos assim, conhecimento, né? As mesmas disciplinas, carga horária, se tiver de diferenciar é 1 ou 2 horas, mas a mais próximo possível. Por quê? Tem muito de nós, muitos colegas, né? Não é o meu caso, que eu estou fazendo na Federal do Amazonas, que está fazendo um doutorado, ou fez um mestrado e doutorado num país que a pesquisa não é voltada para, por exemplo, os desafios amazônicos. Então, você não vai fazer uma pesquisa para ter o título, você vai fazer a pesquisa para ter o título e fazer a atuação desse conhecimento. E a tua atuação vai ser aonde? No Amazonas. Então, tem que ver onde que você consegue visualizar nesse programa os teus desafios do teu cotidiano da tua escola. Então, os desafios amazônicos são muitos, e um deles, principalmente, que sobressai, é a geografia amazônica. Né? Nós temos uma geografia atípica. Outros desafios são as diferenças culturais. Nós temos o maior estado com o maior número de etnias, né? de etnias. Então, nós somos atipicamente ímpares, né? O Amazonas é ímpar em tudo. Então, tenha cuidado, tá? Então, quando for reconhecer Carolina Bore, é a plataforma. Não consigo, não tem. E aí, então, quando você também entrar no programa, é bom perguntar. Quando eu voltar para o Brasil, qual a universidade que vocês recomendam que eu faça o meu reconhecimento? Aí ele vai dizer, nós trabalhamos com a Federal de Juiz de Fora, nós trabalhamos com a Federal do Paraná, nós trabalhamos... Eles vão te dizer. Tá? E aí, não fique só na oitiva, constate. Liga lá para a Federal de Juiz de Fora. Vocês trabalham, vocês já revalidaram cursos do mestrado e doutorado feito no Paraguai? Aí eles vão dizer, já fizemos. Ok, o que é preciso? Isso. Quanto que custa? Hoje está isso. E aí você já vai para o teu investimento, né, para a tua formação, com o teu mapa, com o teu planejamento. Não façam nada porque a colega foi, é bom, é gostoso, é um desafio, mas você não, na tua volta, você vai ter problema, porque você não sabe onde você vai reconhecer, você não sabe como que vai acontecer a partir dali. Foi um investimento alto e que muitas vezes pode ficar até perdido, tá bom, colegas? Então, tenham muito cuidado. E uma dica, jogue no MEC, que lá no MEC ele diz quais são os cursos que são validados, tá bom? E só para encerrar essa parte da revalidação,
quero deixar um recado para os professores que já fizeram, né, já têm os seus títulos na mão e estão precisando revalidar. Então, a professora Regina falou da plataforma Carolina Bore. Professor, acesse a plataforma Carolina Bore. Lá na plataforma, você pode procurar uma universidade. Ela não precisa necessariamente ser a Universidade Federal do Amazonas, mas todas as universidades que estiverem na plataforma Carolina Bore, elas estão aptas a revalidar a reconhecer o seu diploma. Procure, veja qual é a universidade que tem um curso similar ao que você fez. Aí você vai ver o valor também, os valores eles variam, veja qual é que se aplica, mesmo as que estão, não precisa ser no estado do Amazonas, pode ser qualquer uma outra que esteja lá na plataforma. Todas elas que estão na plataforma estão habilitadas a revalidar, desde que ela tenha aquele curso. Só não pode ir para uma que não tem o curso, mas se ela tem o curso que você fez, um similar a esse, pode se candidatar, mandar, veja lá qual é a regulamentação, ela tem toda uma regulamentação, faça, envie. A primeira análise, quando você manda a pré-análise, ela é gratuita, você não vai pagar nada por isso. Ele vai fazer e ele vai dizer se ele faz ou não. Se ele não fizer, tudo bem. Agora, se fizer, se passar na pré-análise, aí você vai ter que pagar a taxa para seguir os trâmites da revalidação, ok? Obrigada. Obrigada, Estrela. Obrigada, professora Regina. Realmente, hoje nós fizemos aqui um caminho, né? Desde falando da nossa formação inicial, falando da formação continuada, lato sensu, estrito sensu, para tentar esclarecer um pouco, trazer um pouco mais de informação para o professor, porque se fala tanto em formação, e ora eu penso na especialização, ora eu penso na formação continuada, a qualificação profissional, o estrito sensu, o mestrado, o doutorado, e é interessante que a gente conheça um pouco mais todos esses caminhos e tomara que a gente tenha conseguido aqui esclarecer alguns pontos, trazer um pouco de inspiração também para que você, professor, procure fazer a sua formação continuada, fazer uma formação em serviço, fazer um mestrado, fazer doutorado, fazer uma especialização. Mas mesmo assim, a professora Estrela, a professora Regina, que já estamos aí nesse caminho do estrito sensu, a professora Regina já há uns passos adiante, não é isso, Estrela? Sim. Não deixamos também de estar procurando a formação continuada, em vários setores, porque vez ou outra a gente percebe essa necessidade. Então, agora mesmo, nos últimos 2 anos, eu fiz vários cursos de formação para poder estar aqui nesse momento, até para estar aqui hoje, para a gente estar falando nesses novos canais de comunicação. Então, a gente vai procurando e vai fazendo a formação conforme essas necessidades vão surgindo. Professora Rose, essa formação continuada que você está se referindo se chama a atualização, gente. Ela está falando de atualização. De atualização. Porque a pós-graduação, ela também é formação continuada, só que ela é lá no nível mais elevado. Então, é perfeito. Eu, por exemplo, estou aprendendo a lidar com o Word, falar e o Word fazer o texto. Então, isso é uma atualização. A gente faz os cursos, né? Exatamente. É formação continuada, mas nível de atualização. Porque por mais que a gente vá percorrendo os caminhos do estrito sensu, as necessidades vão sempre aparecer. E isso que é legal, que você verifique aí na sua escola, no seu trabalho, as suas necessidades, assim como nós também verificamos isso em todos os percursos. Então, ela não para. Eu sempre costumo dizer que a formação ela tem um ponto de partida, que é quando você inicia, dá o start nesse projeto, e ela não tem um ponto de chegada, não dá para dizer agora eu acabei, eu terminei, porque eu pensava também assim, quando eu terminar o mestrado eu parei, eu não quero mais estudar. E na verdade não é isso, fez me dar mais vontade ainda de pesquisar, de procurar mais, de estudar ainda mais. E esse é o foco do Formação em Pauta. O Formação em Pauta com o CEPAM vem trazer justamente esses temas ligados à formação. Não chega a ser um encontro formativo, mas a nossa ideia é trazer aqui inspiração, esclarecimentos, para que, de repente, isso provocar você, professor, você, profissional da educação, o pedagogo, o gestor, os demais sujeitos que fazem parte da educação, que fazem parte desse contexto da comunidade escolar, para que a gente possa inspirar, provocar você a conhecer um pouco mais e, de repente, encontrar aquela formação que vai completar as suas necessidades.
Então, hoje nós tratamos de uma forma bem geral, de formação, de todos os aspectos que ela toma, das características, mas nós teremos agora, nas semanas que se seguem, outras formações já afunilando um pouco esse processo para que, de repente, você, ao ouvir falar delas, se encante, se inspire, se sinta provocado e nos acompanhe e procure estudar sempre um pouco mais. Então, eu agradeço muito aqui a professora Estrela, a professora Regina, em nome de toda a diretoria do CEPAM, da GEFOR, do CEPAM Digital, que é esse braço EAD, que vem trazendo também essas atividades aqui, via web, vídeos, que também tudo isso é novo para todo mundo e nós estamos nos adaptando e entrando nessa seara. Então, eu agradeço demais a presença de vocês duas, as contribuições, e nós nos encontraremos em breve em outros programas do Formação em Pauta com CEPAM. Certeza. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.